Então, nós vamos estudar sobre uma doutrina chamada mordomia cristã. Mordomia cristã. São 4 estudos. Então, nós terminamos um estudo sobre cristologia e eu fiquei uma semana fora, parece que fiquei um mês fora. Foi a semana passada, mas a gente sente realmente saudade, acaba ficando 15 dias, né, sem vir à igreja, passeando, descansando um pouquinho, mas estamos de volta aí até o final do ano, se Deus quiser. Eu não estou conseguindo passar aqui, não. Ah, foi. Mudou aí ou aqui? Aqui mesmo? Às vezes dá, às vezes não dá. Aqui não tem que ligar, né? Bom, então a doutrina da mordomia cristã está baseada em 2 princípios bíblicos. O primeiro é que Deus é o Criador de tudo que existe e a Bíblia vai falar fartamente sobre isso. Acredito que quem está na igreja há mais tempo já estudou várias vezes, mas é muito bom a gente estar retornando, aliás, porque é assim mesmo que deve ser. Paulo disse num determinado momento que ele enviou Timóteo para ir repetindo as mesmas palavras. Existe um núcleo importante de doutrina prática para a igreja que precisa ser repetido para nós sermos lembrados e nos arranjando diante dessas doutrinas, desses ensinos que são tão importantes. Deus, então, criou a terra, como a Bíblia diz, o mar e tudo que neles há, os céus, né, o cosmos, tudo é de Deus. Então, isso nos leva a pensar que nós não temos nada, que nós temos aquilo que Deus nos deu. Temos um corpo, temos um espírito, temos uma alma, e como que nós vamos nos conduzir diante desse Deus que tudo criou? É a primeira coisa. A segunda coisa é, o ser humano é o despenseiro de tudo aquilo que o Senhor colocou à sua mão. Então, nós vamos utilizar, né, a despensa de Deus, é tudo, é uma fruta que você pega no pé ou que compra no mercado, é a estrada por onde você anda, é o ar que você respira, tudo isso é de Deus. E nós, mais uma vez, temos que ver como que nós vamos nos colocar, como que nós vamos utilizar, como que nós vamos usar essas coisas de um modo digno, de um modo que seja agradável a Deus. Aqui nós já vemos uma diferença básica entre uma pessoa que é de Deus e uma pessoa que não é de Deus. A pessoa que não é de Deus vai usar essas coisas da maneira que melhor lhe convier, pensando que só existe uma vida, pensando que não existe eternidade, e ele tem que aproveitar o máximo para o seu próprio proveito, porque a vida é curta. Muitas pessoas dizem assim, a vida é curta, e eu preciso aproveitar o máximo. Mas como que nós, cristãos, então, vamos nos colocar diante desse Deus que tudo criou, que tudo colocou à nossa disposição? Como que nós vamos viver e utilizar dessa despensa de Deus? E é muita coisa, são muitas coisas, coisas que a gente pode olhar, coisas que a gente pode comer, coisas que a gente pode tocar, e finalmente nós podemos, inclusive, ser usados pelo Espírito Santo de Deus, que também faz parte da glória de Deus, da dispensa de Deus, e a palavra de Deus, e as pessoas de Deus, e os animais de Deus, e as plantas de Deus. Quer dizer, tudo isso é de Deus para quem crê que Deus é o Criador. E eu tenho um modo de utilizar o tempo que Deus me dá,
não é? Os bens que Deus me dá, os bens particulares, tem bens que são bens públicos, tem bens que são bens particulares. Então, como que eu vou usar o talento que Deus me deu, até o talento, né? Então, Ele arranjou a sua alma, os seus neurônios, o seu corpo, de um jeito que você tem capacidade de produzir ou esse ou aquele tipo de trabalho que o outro não tem. Então, eu vou usar disso cobrando um lucro excessivo, ou eu posso compartilhar às vezes cobrar por esse trabalho para que eu sobreviva, ou eu vou me enriquecer, eu vou usar de honestidade, como foi falado hoje, ou de desonestidade no uso desses dons. Eu acho que eu vou pedir, trocou aí, não foi? Tá, eu vou pedir para você trocar, deu um probleminha aqui. Vou ficar só com o laser aqui. Então, mordomia significa etimologicamente, do latim, né, mor, que é o maior. Então, o capitão mor é o maior de todos, é o chefe dos capitães, né? Tudo que for mor, guarda mor, normalmente é o gerente daqueles guardas e assim por diante. Então, essa é a palavra mor, que é maior. E domus, casa. Então, seria o dono da casa, o maior da casa seria o dono. Só que, com o tempo, essa palavra foi tomando o sentido de o maior da casa, o servo maior, um escravo ou servo, o que a gente chama no caso de mulher, de governanta, mordomo, gerente dos empregados de uma casa. A gente que é pobre ou de classe média, baixa, ou até de classe média, que agora colocou muita gente na classe média aí, a gente não sabe muito bem o que é isso. Mas eu estava ouvindo uma reportagem um dia desse que o vice-presidente da República estava reclamando da qualidade do vinho que se serve no seu palácio. Ele tem um palácio, e esse palácio é mantido pelo governo, e tem muitas pessoas, e que já houveram até 50 pessoas trabalhando lá, e agora restam apenas 16 pessoas trabalhando. Então, é isso, é por aí, mais ou menos. Então, essas 50 pessoas têm que ter um mordomo mor, tem que ter o maior da casa. E, às vezes, a casa é do mordomo mesmo. Esses homens, eles trabalham muito, né, e ficam muito tempo fora de casa, e ele não dá conta de nada. Ele só pede o serviço e o mordomo vai dirigir as pessoas a fazerem aquilo e vão trazer. Ou, no caso, quando é mulher, é chamado de governanta. A palavra mordomo é uma palavra que chama substantivo sobrecomum, a classificação dela. É como criança, a criança. Então, o mordomo. Aí, como a palavra tem um sentido masculino muito forte, então não se usa para mulher. Seria dizer o mordomo fulano de tal. Como você diz, a criança José e a criança Maria, você diria o mordomo Maria e o mordomo José. Como a palavra que é cheia de ó, me parece, eles colocaram, então, governanta em lugar de mordomo. Então, as irmãs serão governantas de Jesus e os irmãos serão mordomos. E, na verdade, a gente era para ser só servidor. Esse mora aí apareceu porque é a pessoa que dá conta de tudo, é a pessoa que mexe com todos os mantimentos da casa, com todos os talentos que a casa tem, e por causa da pluralidade das coisas que são colocadas à nossa disposição, que é colocado como mordomo. Na Bíblia nós vamos ver alguns mordomos mesmo, como José e Eliezer, eles eram mordomos, eram servos maiorais das casas aonde eles cuidavam. Então, esse seria o mordomo. Nós somos chamados de mordomos, embora não sejamos mordomos. Nós não somos maiorais, não somos o maior da casa. A palavra, então, tomou esse sentido de simplesmente servo, e não do maior servo ou do maior escravo. Então, quando falar mordomo,
antigamente era o maior e, em alguns lugares, em algumas situações, mais para os ricos, ainda existe esse maioral da casa, mas para nós aqui, e não é uma palavra, ela foi introduzida como uma palavra missão na doutrina bíblica, mas não é uma palavra muito utilizada assim na Bíblia. No Novo Testamento, você não tem essa palavra mordomo. Então, é uma palavra que foi utilizada de fora para explicar uma situação do cuidador, do dispenseiro. Dispenseiro existe. Jesus vai dizer assim: quem é o servo fiel e prudente, que quando o Senhor voltar o achar servindo assim, pois deu-lhes todos os bens da sua dispensa para deles servir aos outros. É mais ou menos esse o sentido da palavra. Então, despenseiro é como se você ficasse com cuidado do quartinho de alimentação, para tirar e distribuir alimentos, dispensa, arroz, feijão, açúcar. Então, você ficaria nesse controle e seria uma espécie de mordomo para essas coisas aí. E, na verdade, essa função nós temos, porque nós temos o acesso a Deus de uma forma que as pessoas lá fora não têm. Então, a dispensa de Deus, quando nós entramos pela graça, com ousadia, pelo sangue de Jesus, a dispensa de Deus, através da sua palavra, do seu Espírito Santo, do aprendizado que nós temos aqui, ela fica à nossa disposição para nós levarmos lá para fora, para as pessoas, o alimento espiritual que as pessoas, então, não têm. Mas a doutrina da mordomia, então, resumindo, é que eu recebi coisas de Deus, recebi responsabilidades, recebi a palavra através do próprio Filho de Deus, para eu distribuir para essas pessoas. Mas não somente a palavra, mas também atitudes de amor e de serviço que eu posso prestar para as outras pessoas, desde o serviço mais material até o serviço mais espiritual, que é ajudar no resgate da própria alma dessa pessoa para Deus. Nesse sentido é que sou mordomo. E é meio ruim a gente ser mordomo, no sentido de ser servo, de ser dispenseiro, quando a gente é egoísta. Eu sou de temperamento egoísta e meu pai era playboy. Então, vocês imaginam que eu tive uma dificuldade tremenda para começar a lavar vasilha lá em casa. Então, hoje eu lavo as vasilhas ficam por minha conta, e agora mesmo eu saí, estava um pouco apertado, porque eu estava de férias, fiz os slides, mas sobrou 15 minutos, eu fui lá e lavei as panelas grandes, para ficar mais fácil para minha esposa lavar as pequenas, mas é um pouco difícil você falar: eu vou lavar as vasilhas, mas aí a mulher tem aquele monte de coisa para fazer, coisas de casa, ela também quer ter o seu tempo, ela também quer assistir a um filme, ela também quer sair com as irmãs, com as cunhadas, ela também quer. Então, tem que dividir. E o homem, historicamente, é aquele machista, né? A pessoa que tem todos os direitos e que a mulher não tem nenhum. A mordomia, então, começa na nossa própria casa, porque a mulher que está do nosso lado é uma irmã em Cristo, e nós precisamos de servir de alguma forma, pelo menos no serviço mais pesado. O homem precisa estar participando. Ela está com um problema, é professora, um pouquinho de inflamação, então ela já não aguenta mais as panelas grandes, né? E eu estou fortinho ainda, né? Então eu consigo ficar, às vezes eu me vejo esfregando a panela no ar, assim. Coloca a panela em cima de alguma coisa, né? Mas não está precisando. Gracinha, né? Então, assim, você ajuda, você participa, você ajuda. Então, para limpar o chão, a coluna dela dói, a gente consegue agachar, você agacha, enfia o pano lá de baixo e limpa. Mas não foi coisa fácil. Não foi fácil, eu fui ouvindo, a gente passava por outras doutrinas e tal. Se você não vive para servir, você não serve para viver.
Isso é um provérbio antigo, e é verdade. Você vai passar o dia fazendo o quê? A pessoa põe as pernas para cima, fica lá, aquela gordura que ele comeu na hora do almoço, fica lá matando ele. Não, levanta, vai fazer alguma coisa, não é não? Vai fazer alguma coisa dentro de casa, vai correr, vai nadar, vai fazer alguma coisa e vai ajudar também. É um exercício físico que a pessoa faz. Isso dentro de casa. Um dia desse eu falei com meu filho, eu estava lavando as vasilhas, e lá no início do casamento, eu trabalhava mais para manter a casa, mas eu não dei um bom exemplo. E não sei o que ele falou comigo, ele falou assim, meu filho, eu quero te pedir perdão em nome de Jesus, porque o pai que eu gostaria de ser para você, no sentido da mordomia da casa, é o pai que eu sou hoje. E não o pai que eu fui como você era criança. E o pior é que quando é criança, que eu era aquele pai executivo, que vivia viajando pela prefeitura, para outros lugares, e chegava, e mesmo quando eu tinha tempo, eu não queria fazer as tarefas domésticas. Então, nós temos que ser domésticos, domos. Nós somos da casa, está vendo? Eu queria ser o mordomos, no sentido etimológico da palavra, né? Mas, se todo mundo for maior, quem será o menor? Alguém tem que dividir, e isso é importante. E no reino de Deus também, havia uma conversa assim entre os crentes mais carnais, o pastor que faça isso, ele recebe para fazer isso, e até hoje tem gente que fala assim, o pastor, aí vem para uma casa maior, é a igreja local, nós estamos pagando os obreiros para fazer isso. Mas não é legal nem com a sua empregada, que vai dar a faxina. Se você puder adiantar alguma coisa para ela, adiante. Um dia desse, minha esposa falou assim, não lava as vasilhas não, porque a empregada vem amanhã. Ela quer me poupar, às vezes. Eu falo, não, ela faz outras coisas, lava uma janela. Então, eu já estava lavando, terminei de lavar. Porque a empregada, a pessoa que está contratada para fazer o serviço, é gente também, ué. Tem mãe, tem pai, tem irmão, tem irmã, tem Jesus. Você não é uma raça nobre, assim, um sangue azul. Então, eu fui aprendendo ali, na verdade, estou aprendendo ainda. Mas eu estou aprendendo isso. Estou aprendendo que, inclusive, faz bem para a saúde da gente os serviços físicos. Senão você fica igual na época da Grécia. Na Grécia Antiga, as pessoas muito estudadas não faziam serviço pesado, porque achavam que era ultrajante, que era humilhante. Se a gente for pensar assim, você não será mordomo, no sentido que se dá hoje a palavra, não será servo, não será dispenseiro, você não vai ter nada para dividir, você vai viver a sua vidinha em volta do seu próprio umbigo e não vai fazer nada para o vizinho. O vizinho está lá, batendo laje, você está à toa dentro de casa, e você está vendo que o vizinho está passando aperto para bater aquela laje. Custa, sei lá, carregar umas 20 baldes de concreto? Não custa. Você pode até ganhar um vizinho para Jesus, se você fizer isso. Você, vou mexer com isso nada. Chega lá, olha aquele negócio, a gente já está naquele marasmo mesmo, que tem 5.000 dias que não faz exercício físico, vai lá, sente umas dores, mas isso é mordomia. Isso é você servir ao Senhor como mordomo dos seus bens, quer dizer, a sua força física, a sua aptidão física também é um dom de Deus. Eu posso usá-lo para bater numa pessoa e posso usar para carregar concreto. É uma escolha que a pessoa faz para ajudar um vizinho, como eu falei, um amigo, né? Falar em concreto assusta a gente, né? No sentido secular, mordomo é aquele que cuida ou zela por algum bem de terceiro. É a sua função preservar o patrimônio do seu patrão e não usufruir dele. Esse é o sentido lá do rico, que tem um mordomo na fazenda, e esse mordomo é um gerente, um administrador dos seus bens, como José era na casa de Potifar, e depois se tornou na cadeia, e depois se tornou na casa de Faraó. Então, esse é o sentido secular para a palavra mordomo. Pode mudar, por favor.
Infelizmente, em nossa cultura, mordomia, em nossa cultura, mordomia é a qualidade de alguém que se aproveita do cargo que exerce, desfrutando das benesses que ele lhe oferece, sem uma contrapartida de trabalho que o justifique. Quer saber de um camarada folgado? É o gato. O gato é um cara que tem a mordomia no sentido errado. É o gato da casa. O gato, se entrar um ladrão na sua casa, ele voa para longe. Ele não faz, o único barulho que ele faz é no vento, assim, o miado dele, se ele for apertado. Ele some, ele não te ajuda em nada. Já o cachorro é um mordomo melhor. Então, o cachorro, ele vai latir, ele vai te defender, tem cachorro que defende o dono. O gato quer o melhor lugar da casa. Lá em casa tem um gato. E ele vai para o lugar que está mais quentinho. Está fazendo frio, eu chego com o carro, ele deita em cima do capô. O capô esfriou, então você acha ele em vários lugares da casa, o lugar que estiver melhor, ele olha o vento, se o vento está soprando para lá, se está soprando para cá. Então, se ele achar melhor ficar de barriga para cima, ele fica. Se for de lado, do jeito que ele fica mais confortável. Então, esse é o sentido errado da palavra mordomia, né, que é o funcionário público que não trabalha e recebe o salário, né, é o deputado, é a pessoa que fica fazendo o que não devia. É o filho que não quer saber de fazer nada, ou o marido que não quer saber de fazer nada, e ultimamente tem até mulher que não quer saber de fazer nada. Esse é o sentido da palavra mordomia, no sentido que o mundo dá, não tecnicamente, mas na língua do povo. Né? Você está numa mordomia danada. Isso atrapalha, às vezes, nós entendermos o sentido. Pode ir. Então, Cristo ensina sobre a mordomia. Em Lucas 20, de 23 a 25, Jesus, percebendo a astúcia deles, disse-lhes: mostrai-me um denário. De quem é a imagem e a inscrição que ele tem? Responderam: de César. Está até aí, ó, o denário está aí, ó, atrás, essa moeda aí. Disse-lhes então: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Eu falo com muita alegria, irmãos, que eu fiquei até 1h da manhã, hoje, pegando essas imagens, escolhendo, selecionando, para colocar melhor aqui, porque é a melhor para Deus, é a melhor para a compreensão de vocês, porque nesse momento aqui, eu sou o servo, o dispenseiro de Deus para vocês. E se cada um de nós fizermos assim, ou melhor que isso, a igreja flui, ela vai crescendo, se cada um colocar o seu talento à disposição. A minha esposa falou: por que você deixou para a última hora? Estava comprando um computador, dei o computador para o meu filho, arrumou uma confusão lá, e eu tive que ficar, e estava de férias. Estou ainda até amanhã. Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ou seja, dai ao seu filho o que é do seu filho, à sua mulher o que é da sua mulher, à sua mãe o que é da sua mãe. Né? Às vezes a família está reunida como ontem à noite, e ainda atrapalhou isso, tinha um aniversário, e se a gente não for, briga, se o tio Rafael não for na festa, ai, dá um problema. Então a gente chega e os sobrinhos e os netos, a gente beija e fala: Deus te abençoe. E as pessoas da mesma idade. Os tios e a minha mãe, eu chego e falo: a bênção, minha mãe. Quer dizer, a mãe a gente pede bênção. Aos mais novos a gente abençoa. Os da mesma idade eu abençoo também. Tem uns que fazem uma cara assim, mas eu abençoo. E é fácil fazer isso. Agora, é sentir a necessidade de cada um, é olhar, é prestar atenção, é ver como que você pode prestar serviço àquela pessoa que está do seu lado, sendo que você tem uma energia disponível e a pessoa tem uma necessidade. A pessoa tem uma necessidade, eu tenho uma energia, uma força de trabalho, ou dinheiro, ou o que for, então eu vou apoiar aquela pessoa. Agora, se você estiver precisando de uma cama,
Não empreste o seu dinheiro para quem vai comprar uma moto. Entendeu? Às vezes fala assim, a pessoa vai para a pessoa passear, você está precisando da cama. Aí você empresta a pessoa passear, e a Bíblia fala para emprestar sem esperar receber. Aí vai que ela não paga mesmo, você é crente. O justo, o ímpio pega emprestado e não paga. O justo compadece e dá. Então, como você já vai dar mesmo aquilo, porque você não vai poder ficar com raiva, dê só o que você pode dar, empreste só o que você pode dar. Se você não pode dar, não empreste, senão você sai da doutrina. Aí tem crente bonzinho também, vai lá, pega um horror de dinheiro e empresta para o outro. Isso não é mordomia, não, isso é tribulação. Isso é problema para a sua vida. Aí a pessoa não paga, pega 15 mil, eu não pego nem para mim, mas é porque eu sou um mordomo, você é bobo. Você não pode fazer isso. Pegar dinheiro que você não pega nem para você, você tem necessidade, você vai servir com a energia disponível. Você não vai se matar por causa do outro, senão você vai amar o outro mais do que você. Você tem que amar o outro igual você se ama, a si. Amarás o teu próximo como a si mesmo. Então, se ame, se cuide, fique forte fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, socialmente. Toma posse da sua vocação, da sua intelectualidade. Aí você está pronto para abençoar o outro e ser mordomo. E aí você pode ser generoso sem se matar. Então, dar a Deus o que é de Deus, ao governo, o imposto, né? As autoridades, a obediência, a Deus a glória, a honra, às pessoas o amor, da melhor forma que você puder expressar, dentro da honestidade, dentro do que é honroso. O serviço é muito maravilhoso, é muito bom, livra a pessoa da depressão, da ansiedade. A pessoa fica no tédio, o tédio cria ansiedade, porque o dia não passa. Nós ficamos 2 dias aqui no TJ, parece que eu fiquei uma semana lá, não tem nada para fazer, só coisa boa para fazer. Você deita na beirada da piscina, levanta, já está na hora de lanchar, sai de lá, vai andar de cavalo, daqui a pouco está na hora de almoçar. É uma coisa boa, viu? Aquilo ali é um lugar de mordomia, que você fica lá parecendo, e está no paraíso. Santana do Paraíso, né? Aí a pessoa vai lá para o paraíso, e aí todo mundo vai servir. É um autosserviço, você trabalhou o ano todo, então você precisa de se dar uma folga dessa, para descansar um pouquinho, para você voltar com as energias refeitas. Por favor. A igreja cristã apropriou-se da palavra mordomia para conferir a ela o sentido bíblico daquele que honra o seu Senhor, cuidando do que lhe pertence. Nós falamos que tudo pertence a Deus. Então, vamos cuidar de tudo. Passarinho pertence a Deus? Pertence a Deus. Como é que eu posso cuidar? Está perto de mim? Então, eu vou cuidar da melhor forma possível. Só para vocês terem um exemplo, né? A natureza, o verde, vamos tocar fogo em tudo. Aí é a pessoa louca que faz isso. Veja algumas áreas da abrangência da mordomia cristã. Pode mudar, por favor? Então, primeiro, cuidando do seu corpo como templo do Espírito Santo. Então, você precisa cuidar do seu corpo. Não, isso aí não fui eu que pus, não. Isso aí é um estudo que eu peguei, tá? Que às vezes eu dou uma ênfase mesmo ao corpo, porque se o seu corpo estiver mal, como é que você vai fazer? Então, você precisa de alimentar bem e fazer exercício físico. Aí você está bem cuidando do seu corpo. Não ingerir coisas ruins, nenhuma. Vício nenhum. Aí você vai estar cuidando, aqui está falando, cuidando do corpo mesmo, da carcaça mesmo, né? Do sangue, dos nervos, dos músculos, dos ossos. E isso se faz com boa alimentação e com exercício físico. A disposição para fazer a obra de Deus, ela é física também, e depende de saúde. Aonde você tem problema genético, tem, mas aonde você não tem, que basta o cuidado, você deve cuidar. A mordomia começa pelo seu próprio templo, que é o templo do Espírito Santo, que é o seu corpo. Segundo, zelando
pelo tempo que o Senhor lhe dá. Tempo. Então, eu tenho 24 horas por dia. Como que eu estou dividindo essas horas? Eu estou trabalhando demais? Eu posso orar ao Senhor para trabalhar de menos? A gente tem que falar para essa uma coisa tão simples. Peça a Deus, peça ao Senhor para você trabalhar menos, para sobrar mais tempo. Para quê? Para você se divertir, descansar, para você vir à igreja, para você visitar um amigo, para você fazer uma coisa qualquer que faça você crescer e faça a outra pessoa crescer. E faça Deus ser glorificado de uma maneira melhor. Então, isso é mordomia do tempo. Eu estou em casa, o que eu vou fazer? Ah, nada, assistir o filme, aí fica lá, mudando o canal. Nenhum tá bom. Aí volta tudo de novo, né? Lá da Sky, e vai. Aí você, só tem porcaria. Mas como eu não tenho nada para fazer, eu vou ver porcaria mesmo. Aí você está perdendo o seu tempo, vai fazer alguma coisa, vai fazer uma broa, e me convida para comer, 3 horas da tarde, e aí eu vou lá na sua casa comer broa, com café com leite. Vai fazer uma broa, né? Eu aprendi a fazer compota de manga, lá em casa tem muita manga, e aí está perdendo manga demais, eu aprendi a fazer compota. Dei um para o tio Wagner. Tio Wagner está aí? Está não, né? Dei um para ele. Não dá para dar um pote de compota para cada um de vocês, né? Aí tinha que ser um manguezal, né? Aí, dizia que estava muito doce. A pessoa mais velha tem essas dificuldades, né? Doce, eu queria que o doce não fosse doce. Terceiro, ofertando a obra de Deus, parte dos seus bens num ato de fé e gratidão. A obra de Deus. Aí, você vai, como que a igreja vai? A igreja vai com ofertas, não é? Você tem que ofertar. Ah, mas se a igreja só fica pedindo dinheiro. A pessoa que não está sabendo como que funcionam as coisas. Jesus tinha pessoas, e você vai achar Susana, Joana e uma outra mulher rica. Um versículo só do Novo Testamento fala isso. Mantinha o ministério de Jesus. Então, não tinha um sistema de dízimos e ofertas judaico, daquela aliança que estava acabando, e Jesus, ele não chegou e colocou um sistema de dízimos e ofertas. Isso veio acontecer depois, mas ele precisava de... Então, se as mulheres eram ricas e fala que era rica, é porque dava um valor maior. E sempre tinha dinheiro na sacola dos apóstolos. Tanto é que Judas roubava do dinheiro que tinha lá, que dava para eles comerem. Jesus, os apóstolos comiam, gastavam nas suas necessidades e ainda doava valores para os pobres. Então, havia realmente há uma necessidade, né, de alguém ofertar. Então, depois o dízimo judaico, ele foi trazido para a igreja, e hoje nós entregamos o dízimo. Tem gente que fica com a raiva danada do dízimo, aí fala assim, mas isso é da lei. Então, mas se a graça é muito maior que a lei, a oferta também não tem que ser maior? O dízimo é medíocre. O dízimo é uma coisa que você dá, é nota 6, aquela nota raspando que você dá. E o mais que você dá, que são as ofertas, a oferta missionária, a oferta para isso, a oferta para aquilo, é que vai fazer dos diferenciar, que a pessoa pensa assim, a lei tem que diminuir a lei. Não, mas se você também aumentar também, você sai da lei, né? Ah, não, a lei é 10%, só 10%, eu vou dar 20%. E aí, depende da generosidade de cada um, e tem pessoas que dão até 90% e vivem com 10%. Depende da generosidade da pessoa. Tem um grande empresário americano que ele vive hoje com 10% do lucro da empresa dele, e 90% ele dá para os missionários, para as ofertas, e nem se fala mais em dízimo. Então, assim, é uma questão de gratidão. O dízimo é aquele básico para manter a igreja nas suas necessidades normais, o custeio normal de salário de obreiro e etc. Então, se a igreja precisa crescer, ela precisa de oferta também, aí precisa de eu dar
daquilo que eu tenho, e isso, tudo que eu dou, se chama mordomia. Eu era muito pão duro demais, eu dava o dízimo sempre entreguei o dízimo, mas com a dorzinha no coração, no início. Quando era pouquinho, eu ganhava R$ 50, eu dava R$ 5, era mais tranquilo, olha que foi aumentando, aí, Deus foi me abençoando, eu fui ficando pão duro, mas nunca deixei de dar o dízimo. Depois eu fiz um propósito de aumentar o percentual, além do dízimo, e aí Deus foi abrindo meu coração, né, mão de vaca, e eu fui conseguindo ser mais generoso, e aí faz bem para a gente, a generosidade faz bem, ainda mais que é para Deus, que tudo é de Deus. Deus nunca fica devendo nada a ninguém, nada. E depois que eu me tornei mais generoso com as pessoas, a minha vida está melhor ainda. Porque não é só generosidade com a igreja, tem generosidade com as pessoas que estão do seu lado, que precisam, né? Ou que você quer presentear. Às vezes você vai lá e compra aquele presentinho de R$ 1,99, é uma pessoa que você gosta tanto, dá logo um presente bom para a pessoa, se você pode, né? Se pode. Se não pode, ora, dá um presente de oração para a pessoa. Procurando honrá-lo em seus relacionamentos. Então, isso também é mordomia, é o amor às pessoas. E o relacionamento errado vai ser uma antimordomia, né? Como o pastor estava falando, a prostituição, esses erros de relacionamento, o desrespeito, isso também é uma coisa que você dá. Mas que força que eu vou ter para ser tudo isso? Oração. Quanto mais você passa na presença de Deus, mais parecido com Ele você vai ficando. Quanto mais tempo você passa na presença de Deus, mais parecido com Ele você fica. Quanto mais tempo você passa com a palavra de Deus, mais parecido com Deus você fica. E aí, por que diz isso? Porque Deus é generoso. Ele faz a chuva cair sobre o ímpio e sobre o justo. Ele fez essa terra com lugares que ninguém nunca foi ver. Você chega lá, meu Deus, por que esse passarinho bonito está escondido aqui no meio da selva? Pois é, está lá. Aí você vai lá, vê aquela quantidade de água jorrando lá no meio da selva. Meu Deus, que generosidade. É impressionante e cura a gente, quando você vê assim, como que Deus é generoso, como que Ele fez essas coisas aqui na terra. E nós devemos ser imitadores dEle. Dedicando a Ele os dons e talentos que possui, a Ele e, como eu disse, ao próximo também, ajudando de alguma forma aqueles que sofrem, conservando a natureza que Ele nos deu, a natureza meio ambiente. Esse estudo já está bem moderno, né? Então, tudo de bom que eu possa fazer, tirar da despensa de Deus para dar a alguém, ou tirar da minha própria despensa, que também é de Deus, para dar a alguém, para a obra de Deus, ou para devolver para o próprio Deus em forma de gratidão, para a obra de Deus, ou para a pessoa que está do meu lado, eu estou sendo um mordomo de Deus. Isso traz felicidade, isso traz calma, isso traz paz ao nosso coração. É claro que tem que ser tudo proporcional ao que a pessoa tem. Agora, uma pessoa, às vezes, que tem pouco dinheiro, tem muito talento. E, às vezes, o talento que você vai empregar na vida de alguém é muito mais importante do que o dinheiro que você possa dar a essa pessoa. O amor, o afeto, o cuidado que você pode dar a uma pessoa é muito mais importante do que dinheiro. Eficácia. O irmão está atento lá no estudo, ó, eu olhei para cá e já pá. O mordomo Abraão. Partiu, pois, Abraão, nós vamos ver agora alguns exemplos de mordomia de homens de Deus e mulheres. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Harã. Então, Deus falou, sai da sua terra, do meio da sua parentela e da casa do seu pai, que ele tinha saído de Ur e ido para Harã,
e ali ficou até que o irmão dele, Arã, morresse. E, aliás, saiu de Ur, isso mesmo, aí morreu. Ele falou assim, deixa o seu pai aí, que seu pai não vai. Ele estava um pouco colado com o pai dele. E ele saiu, o primeiro missionário, Gênesis 12. Saiu para uma terra para levar o conhecimento de Deus, através do seu comportamento, da sua fé, ele saiu. O missionário é o melhor exemplo, o evangelista transcultural é o melhor exemplo, ou missionário, que é a mesma coisa, ele é o melhor exemplo de um mordomo, porque ele se dá a si mesmo, ele dá tudo que tem e se dá a si mesmo e ainda se priva da sua família, se priva das coisas. E Abraão foi esse mordomo assim, ele ouviu a voz de Deus e saiu para uma terra, para um lugar que não conhecia, onde Deus ia começar uma revelação através dele, e ele foi abençoando. Ele diz assim, na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Então, ele abençoa a todos, porque Jesus é da descendência de Abraão. Então, quando fala abençoar todas as famílias da terra, é através de Jesus Cristo. Mas isso só aconteceu porque Abraão foi mordomo. Ele foi capaz de se desprender e de doar tudo e até deixar a sua família, de se desprender do seu lugar para viver uma vida para Deus. Isso não é exigido de todos nós. Então, nós podemos ser mordomos menores que Abraão, menores que os missionários transculturais, mas ainda bons mordomos. O mordomo Davi. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumento de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. Davi é o adorador por excelência, e a adoração também é um ato de mordomia. É você dar a Deus a glória devida. E Davi fazia isso muito bem quando ainda era jovem, que ele estava cuidando das ovelhas do seu pai, ele tocava aquela harpa, mas ele não tocava a harpa como instrumento qualquer, ou não cantava aquelas canções que já existiam ali daqueles povos ao redor. Ele resolveu ser um mordomo na adoração, ele resolveu cantar canções de Deus, e ele resolveu penetrar naquelas canções, ele resolveu perceber o sentido das canções que se cantavam em Israel, e ele resolveu tocar de todo o seu coração, de forma que ele tocava e era cheio do Espírito Santo. De forma que ele tocava e o rei estava endemoniado, e quando ele tocava, ele criava um ambiente de adoração tão maravilhoso que o Espírito Santo começava a curar as pessoas em volta dele. Então, ele foi rei, ele foi um monte de coisa, e foi também mordomo, mas Davi é especialmente um mordomo da adoração, um adorador, um homem que buscava essa coisa de dar a Deus a glória devida, e isso é mordomia, dar a Deus o que é de Deus, dar a César o que é de César, dar a cada um o que é de cada um, até porque Deus não precisa de coisas, né? Nós damos oferta e dízimo para a igreja, para o movimento da igreja, mas Deus mesmo, na sua essência, Ele não precisa de nada nosso, Ele não precisa, nós é que precisamos dEle, mas a única coisa que Ele quer de nós é adoração como forma de gratidão. Não existe nada que você possa fazer que possa ser assim, uma coisa de restituir a Deus de alguma coisa, porque as nossas próprias justiças são como trapos de imundície. Então, nós somos frágeis, mas nessa fragilidade nós podemos adorá-lo, dizer a Ele o que Ele é, elogiá-lo, exaltá-lo, dizer para Ele que Ele fez tudo isso, que tudo isso é maravilhoso, o que Ele fez e faz na nossa vida, e isso Davi ficava falando. É como um pai e um filho que briga com o pai e um filho que elogia o pai, que dá afeto para o pai, que conversa com o pai, que conversa com a mãe.
A mãe fica feliz com isso, e Deus fica feliz com isso, e a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia! A alegria do Senhor é a nossa força. Aí você se aproxima dele, ele que se aproxima de nós, não, você vai se aproximando dele. E à medida que você vai se aproximando dele, você vai se enchendo do Espírito dele. E à medida que você vai se enchendo do Espírito dele, você tem mais coisas da despensa de Deus para abençoar as pessoas. Isso é o sobrenatural. Você abençoa as pessoas de uma forma sobrenatural, e isso é maravilhoso. Davi começava a tocar a harpa, como ele tocava lá no campo com as suas ovelhas. E de repente, o diabo falava assim: eu vou ter que sair aqui, que esse negócio, esse ambiente está ficando ruim para mim, está ficando difícil ficar aqui dentro dessa casa, com esse rapaz cantando desse jeito, com essa coisa, e ele ficando perto de Deus, eu não estou conseguindo ficar. Ele não consegue ficar, é assim, ele não consegue ficar. Diante de um adorador, o diabo não consegue ficar. Ele vai embora. Isso é mordomia. Disse Abraão, mordomo Eliezer, disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que ele possuía: põe a mão debaixo da minha coxa. Era um costume da época, para jurar, põe a mão debaixo da coxa do outro. Para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito. Ele falou, num certo lugar, que quem cuidava de tudo era o seu mordomo sírio, Damasceno, ou seja, de Damasco, capital da Síria, a única cidade do mundo continuamente habitada, das mais antigas, Damasco, na Síria. Não sei se o Estado Islâmico vai deixar continuar com esse nome, né? E esse Eliezer era de lá. E ele tomava conta de tudo que Abraão tinha, e a confiança foi aumentando tanto, à medida que você vai tomando mordomo, e você vai tomando posse da sua mordomia, e vai adorando a Deus, Deus começa a se aproximar de você, como Abraão foi se aproximando de Eliezer. Porque Abraão é um tipo de Deus, é um símbolo de Deus, Eliezer é símbolo do Espírito Santo, e Rebeca é um símbolo da igreja, um símbolo profético, que nós chamamos de tipo. Ele deu a responsabilidade, inclusive, de buscar uma moça para dar para o seu filho se casar, que foi Rebeca, lá na terra de Arã, de onde ele tinha vindo. E esse Eliezer, mordomo, foi lá. E esse homem era um homem de Deus, uma distância grande, de 500 quilômetros mais ou menos, ele foi até Arã, e ele, quando chegou na entrada da cidade, a responsabilidade era muito grande, ele orou a Deus, e ele fala para Deus assim: Senhor, ele não tinha parâmetro, como que eu vou escolher uma moça? Ele falou assim: a moça que oferecer água para os camelos. Isso é coisa boa demais, viu? A moça que der água, não somente a mim, mas oferecer para dar água para os camelos. É uma boa coisa. Né? Mulher trabalhadeira é coisa demais, é boa demais. A mulher preguiçosa é um problema. Assim como o homem preguiçoso também. Tem que ser trabalhador. Né? Foi o que veio na cabeça dele. E também um sinal, além de ser trabalhadeiro, outras coisas deveriam estar atrás da maneira que ele colocou para Deus. E aí vem Rebeca. Pode mudar? A governanta Rebeca, acabando ela de dar a beber, disse: tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. 10 camelos bebendo 100 litros de água cada um, 1000 litros de água, puxado no balde, num poço fundo, que às vezes não era uma cisterna simples, tinha um cavado grande, quadrado, escada, e depois no fundo do poço. E aí a moça falou assim, que ia dar essa água, 1000 litros de água. Eu, sinceramente, irmãos, eu não daria, não. Eu ia perder a bênção, se fosse uma mulher que estivesse lá esperando, né? Hoje, talvez sim.
Mas Rebeca tinha uma coisa maravilhosa sobre a vida dela, uma mordomia, né? Esse senso de serviço. Aquele homem cansado, também tem que ver assim, as condições culturais da época, né? Andando longamente por desertos e lugares do crescente fértil, ali onde tinha também verde, e chegar, de repente, era um costume, né? Mas ele sabia que não era toda moça que estaria disposta a puxar 1.000 litros de água. Eu já enchi tambor de 200 litros, não é fácil. Quando eu era menino, eu buscava, eu mesmo fiz o carrinho para facilitar, e punha 2 latas de 20 litros, e buscava do outro lado do rio, para encher um tambor de água para manutenção da casa. 200 litros não é fácil, agora imagina 1.000 litros. E ela faz isso, e ela se tornou a pessoa que se tornou. Ela teve a graça de ter um marido, que é símbolo de Jesus, monogâmico. O pai teve mais de uma mulher, o filho teve mais de uma mulher, e ele casou-se apenas com Rebeca. Por quê? Porque Rebeca era mordoma de tudo, era governanta de tudo. Uma mulher poderosa, uma mulher forte em tudo, não é? Existe uma coisa da sexualidade deles, que ele falou com o rei, que ela era irmã dele, com medo de alguma coisa acontecer com eles, mas eles tinham uma intimidade, umas brincadeiras assim de amor, não indecentes naturalmente, porque o rei olhou pela janela e viu ele brincando com ela, e chamou ele lá e falou assim: por que você falou que você é irmã dela? Com irmã não se brinca desse jeito. Então, eles eram brincalhões, eram pessoas apaixonadas, e aquela mulher que abarcava tudo, e ele um homem de Deus, de oração, um casal praticamente perfeito, porque haviam ali 2 mordomos. Agora, se cada um se você não lavar as vasilhas, eu não limpo o chão. Se você não limpar o chão também, eu não varro o terreiro. Se você não sei o quê, não sei o quê. Aí a casa fica toda suja. E os 2 lá deitados, aquele monte de lixo. Não é? E nas outras mordomias também. Se você não for na casa da minha mãe, eu não vou na sua. Porque sua mãe é muito chata, não sei o quê, não sei o quê. E a outra vai lá, sua mãe é porca. E aí vai aquela confusão, aquele inferno na vida da pessoa. A gente tem que conversar menos e fazer mais. Deixa a pessoa lá. Administra a sua casa. Deixa a casa da sua sogra, a casa da sua mãe para lá. Às vezes os próprios filhos reclamam: nossa, a casa da minha mãe é suja. Mas sempre foi, desde que você era pequenininho, larga aquilo para lá. Arranja uma pessoa, pode pagar? Faça uma mordomia, paga uma pessoa para limpar. Então acontece tudo isso. Nós somos no norte de Minas, tem uma coisa linda lá, ninguém tem dinheiro lá, mas as poucas panelas brilham, e o chão é limpíssimo, e os banquinhos de madeira bruta é tudo limpo, tudo perfeitamente arrumado. O povo limpo é o povo de Jequitinhonha. Maravilhoso aquilo lá, eu achei. Isso, pintava com caldo de bosta de boi, ficava verdinho, uma maravilha, não é? O mordomo José: disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura um homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Quer um mordomo? José. Ele foi mordomo na casa do pai dele, porque ele era destacado entre os irmãos. Por causa da inveja, foi para a casa de Potifar. Aí foi molestado pelos irmãos, vendido pelos irmãos. Foi para a casa de Potifar, lá foi molestado sexualmente pela mulher de Potifar. Foi preso por causa dessa mulher, sendo que não tinha feito nada com ela. José era um mordomo que fazia todo limão que caía na mão dele virar limonada. Aprenda isso na sua vida de mordomo. A vida nos dá muitos limões,
mas nós podemos fazer limonada com ele. Aí foi para a cadeia. Lá na cadeia ele foi mordomo, pegou o chaveiro. Ele tinha as chaves de todas as grades. Não ficava reclamando, hoje eu já estou aqui nessa situação. Sabe por quê? Porque não existe lugar perfeito aqui na terra. Ah, eu estou triste demais, porque eu ganho 2 salários. Aí passa a ganhar 2 e fala, não, eu estou triste demais, porque eu só ganho 2. Aí 3, 4, não tem limite para a pessoa insatisfeita, para a pessoa rabugenta, para a pessoa que só vive de reclamação, de autocomiseração, né? O camarada fica doido para comprar uma bicicleta nova. Aí compra a bicicleta nova e fica doido para comprar uma moto. Compra a moto e fica doido para comprar um carro. Compra um carro e fica doido para comprar um avião. E não tem limite, a pessoa não tem limite. Então, ou você fica satisfeito com aquilo que tem, se transforma no mordomo, ou então você vai passar a vida reclamando. José transformava todos esses limões até na cadeia. E lá na cadeia, ele foi esquecido por uma pessoa com o qual ele usou um dom de mordomia do Espírito Santo, que ele tinha o dom de revelação de sonhos, de interpretação de sonhos. Interpretou o sonho do padeiro e interpretou o sonho do copeiro. O padeiro morreu por causa do próprio sonho. O copeiro viveu, mas esqueceu de José. E passou 1 ano José lá na cadeia, já tinha abençoado a pessoa. Não espere gratidão de ninguém. Não espere gratidão. Ah, porque eu fiz isso, fiz aquilo, a pessoa tinha que fazer. Não tem que fazer nada. A pessoa não tem que fazer nada para o mordomo. O mordomo tem que fazer coisas para as pessoas. Mas eu dei praticamente a minha vida toda, dei o seu sangue, deu porque quis. Agora, ora a Deus para você ficar de pé, senão você vai para o buraco junto com a pessoa. Porque ingrata, tem pessoa ingrata, tem homem ingrato e tem mulher ingrata, que é o nosso maior investimento é nas pessoas. Você investe na pessoa, mas a pessoa não tem gratidão. Aí você vai tomar Rivotril. Não vá tomar Rivotril, vai orar e vai dar glória a Deus e vai transformar esse limão numa limonada, bem docinha, e toma a limonada do limão que a pessoa te deu e toca a sua vida para frente. Aprenda com José, até que ele foi parar lá no palácio de Faraó e lá ficou até morrer. Mas quem olhava José lá no palácio vai ter inveja de José, mas não viu o caminho de mordomia que José tinha, servindo ao seu pai, servindo a Potifar, servindo ao carcereiro Mor, servindo a Faraó com seus dons, sempre disposto a ajudar a pessoa que estava perto dele, a abençoar a pessoa com dons materiais, com dons espirituais. Isso é mordomia. O mordomo Jesus. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que faço testemunham a meu respeito, que o Pai me enviou. Então o mordomo cuida de coisas de outra pessoa, e o próprio Jesus vai dizer que ele estava cuidando da obra do Pai. Ele veio como mordomo, e aí Jesus não tem comparação, porque Jesus, sendo Deus e se reduzindo, perdendo glória, perdendo atributos, ou não podendo usá-los enquanto estava na situação humana, ele é o maior de todos os mordomos e o maior de todos tudo, porque ele sai dessa condição de Deus para se transformar em humano, e na condição de humano, ele vai para uma condição de malfeitor, para morrer na cruz. Então, essa é a mordomia de Deus. Essa é a mordomia de Jesus, de fazer com um sofrimento extremo. Eu nem acho que o sofrimento maior seja a cruz. Eu acho que o meu sofrimento maior foi se tornar homem. Porque esse salto de homem para a cruz está muito mais perto do que de Deus para homem. Não é? Porque outros servos do Senhor sofreram muito também, em quantidade de tempo, até mais do que Jesus. Tem gente em cadeias comunistas aí que sofreram horrores. Leia Cristo em cadeias comunistas, ou torturado por sua fé, para você ver o que um homem sofre por causa do Evangelho. E Jesus sofreu tudo isso,
mas sendo Deus, perdendo, como os missionários perdem, às vezes, condições muito boas, como uma pessoa, comparando bem abaixo, milionário, com todo tipo de mordomia no sentido errado da palavra, no sentido coloquial da palavra, e ir morar na África e contrair verminose, malária, e depois morrer lá aidético por causa de uma agulha. É isso. Mas não chega nem perto, porque ele resolveu investir nesse projeto de salvação, da humilhação do próprio Deus, um sofrimento do próprio Deus por causa da obra que ele fez e que se tornou pecaminosa por causa do arbítrio que ele deu a essas pessoas que criou, porque Deus podia criar tudo igual animal, sem arbítrio, mas ele quis criar alguém à sua imagem e semelhança, e por isso sofreu e sofre. A Bíblia diz que Deus é sofredor, ele sofre todo dia, mas se alegra também no salvo. Por isso que ele se alegra tanto no louvor, na adoração sincera, no elogio que sai da boca de um homem, que ele investiu tanto nessa pessoa. E Jesus investiu nessa mordomia. Conclusão: você se considera um bom mordomo? Aí é uma reflexão. Você se considera um bom mordomo? Em que áreas de sua vida você deve melhorar? Você contribui para a sua igreja? Com o quê? Seu talento? Seu dízimo? Seu dom? Seu tempo? Você exerce algum trabalho voluntário em favor da igreja ou de alguém, do próximo? Então, tudo isso faz parte da mordomia. Mas vocês já viram que mordomia é tudo que sai da sua despensa, que Deus te deu, ou daquilo que você angariou com a ajuda de Deus e que você coloca à disposição das pessoas e do próprio Deus em forma de adoração. Vamos nos colocar, deixa eu ver, eu acho que tem mais um negócio, pode mudar, eu acho que tem um apelo, desafio. Diante de tantos bons exemplos, quero desafiá-lo a ser um mordomo melhor. Você vai sair daqui um mordomo melhor? Se você sair daqui um mordomo melhor, vale a pena tudo que Jesus fez por você. Se você não sair daqui um mordomo melhor, não adiantou nada. Inclusive, nem você vir aqui nessa manhã. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te fazer um mordomo melhor. Vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e Pai, temos aprendido nesta manhã uma introdução geral, Senhor, a respeito, ó Senhor, da Tua dispensa, das coisas que o Senhor coloca ao nosso dispor, tanto no nosso corpo, como na nossa alma, como no nosso espírito, como na natureza, como do céu que o Senhor coloca à nossa disposição, o poder que o Senhor nos dá, o talento, ó Deus, a vocação, a inteligência, o corpo com as suas habilidades para abençoar pessoas. E nós queremos nessa manhã pedir ao Senhor, que venha, meu Deus, com a Tua graça, Senhor, e que o Teu Espírito possa, Senhor, estar trabalhando na vida dos irmãos, para que eles sejam mordomos melhores, para a felicidade nossa, para a glória do Teu nome, para a saúde nossa, saúde física, saúde emocional, saúde espiritual, saúde social, saúde intelectual, saúde vocacional. Que essas saúdes estejam operando em nós, e que através da mordomia, que à medida que nós vamos adquirindo saúde integral, que nós possamos, meu Deus, estar dispostos a servirmos de alguma maneira ao miserável, ao desgraçado, ao pobre, ao necessitado, ó Deus, àquele que precisa de uma mão, que precisa de uma palavra de amor, de carinho, de afeto, que precisa da nossa presença,
que precisa, meu Deus, da nossa ajuda, ó Deus, que espera a nossa compreensão, que espera uma palavra que saia da nossa boca, uma palavra abençoadora. Faça-nos mordomos, Senhor, como José, porque não podemos ser mordomos como teu filho, mas ajuda-nos, Senhor, a buscar este lugar, em que o nosso telefone toque para as necessidades das pessoas, que nós não sejamos um pedinte constante, que não façamos milhares de ligações por dia para estar solicitando serviço dos outros, ó Deus, que nós mesmos podemos fazer, antes que nós recebamos, ó Deus, a necessidade do outro, naquilo que podemos suprir, para a glória e para a honra do teu nome. Amém. Irmãos, terça-feira começa, irmã Vânia, tia Graça, vai começar terça-feira o aconselhamento? Vai. Terça-feira vai começar aconselhamento integral, para cuidar da sua saúde física, emocional, espiritual, vocacional, intelectual e social. É um curso de 36 horas, procure e faça a matrícula amanhã, porque terça-feira já começa. Irmãos, paz do Senhor, bom dia. Eu acho que não poderia ter sido uma lição mais oportuna para aquilo que eu tenho que falar com os irmãos. Eu estive conversando com as meninas do departamento infantil, que são responsáveis pela venda da literatura para as crianças, das crianças. Eu fiz um levantamento nas classes, irmãos, e me assustou um pouco o resultado que eu observei. A palavra do Senhor nos diz que os filhos são herança do Senhor. Se eu estou fazendo a leitura correta, herança do Senhor, então eu tenho que deixar o meu filho para Deus. Eu tenho que preservar, trabalhar na vida, no coração dele, para que ele pertença ao Senhor, para que ele seja do Senhor. E olhando nas salas, nas classes, as literaturas, as crianças começam hoje com a literatura nova do departamento infantil. A turma de 3 e 4 anos, irmãos vão ouvir alguns números agora, 3 e 4 anos, em torno de 18 crianças, aproximadamente 15 crianças, 16, já têm a revista. Parabéns aos pais. Parabéns aos pais dos pequenininhos, 3, 4 anos, que estão investindo. Turmas de 5 e 6 anos, de 15 a 20 alunos, 11 crianças têm a revista. Irmãos, aproximadamente 50% das crianças de 5 e 6 anos, os pais estão investindo no material, na literatura, para a escola dominical do filho. 7 e 8 anos, também está uma turma boa, de 25 alunos, aproximadamente 20 alunos já têm a revista, já tem o material DBD. Porém, irmãos, a turma de 9 e 10 anos, me assustou o resultado. De 30 alunos, apenas 8 crianças estão com a revista. Irmãos, eu não sei se está aqui quem precisa ouvir. Não sei. Que os irmãos me desculpem. Mas se analisarmos o desafio que o professor Rafael deixou aqui, se sairmos daqui mordomos melhores, eu gostaria de pedir a esses pais que refletissem. Você tem sido um bom mordomo de Cristo? Você tem investido no seu filho para que o seu filho venha conhecer o Senhor? As crianças já conhecem coisa demais de internet, irmãos. Já conhecem coisa demais de televisão. Já sabem demais coisas do inferno. As crianças precisam conhecer Deus. E as crianças da classe de 9 e 10 anos, eu gostaria que os pais repensassem, aqueles que estão aqui, repensa. Até que ponto tem sido um bom mordomo para deixar o seu filho como herança do Senhor? A classe de adolescentes, 11 e 10 anos, de 30 alunos presentes hoje,
11 não tinham a revista. Porém, a classe ela não tem apenas 30 alunos, é de 40 a 45. Então, eu não sei, na realidade, nessa classe, como estão a aquisição da revista. Porém, as revistas estão ali para serem vendidas e tem muita revista. A impressão que a gente tem é que os pais não têm investido. Irmãos, seja um bom mordomo de Cristo. Nós teremos dia 29 e 30 o seminário da Escola Bíblica Dominical. E o tema esse ano, aperfeiçoados para a boa obra. Quer ser um bom mordomo de Jesus? Faz aquilo que te compete fazer como pai, como mãe, como servo do Senhor. Participa também do seminário. Professores e líderes da EBD, o pastor Wagner tem feito um apelo aqui, convocando, da EBD e da igreja, convocando a participar do seminário, mas se você não participa, não tem nenhum cargo, não, mas tem o propósito de ser um mordomo melhor, invista. Invista, aperfeiçoe para a boa obra do Senhor, para ser um bom mordomo de Cristo. Irmãos, verdadeiramente esses números me assustaram. O pouco investimento ou importância que os pais têm dado à educação religiosa dos seus filhos, ao ensino espiritual dos seus filhos. Então, por favor, aqueles que estão aqui, que investiram, parabéns, irmãos, parabéns por você que tem sido fiel, você que acredita que o trabalho que tem sido feito na escola dominical é importante. Parabéns. Mas nós podemos ser mordomos melhores. Que Deus nos abençoe. Nós temos aqui agora 2 mordomos com um monte de mordomo em potencial, né, gente? Aqueles que querem se tornar bons mordomos. Projeto de mordomo. Amém, glória a Deus. A classe de 5 e 6 estará apresentando essa manhã o versículo da palavra. Bom dia a todos. Eu não escutei, não? Oi, gente, vocês escutaram? Bom dia a todos. Graça e a paz, amém? Como a irmã já apresentou, a classe de 5 a 6 anos, nós vamos estar falando o versículo bíblico em Salmos 119, versículo 73. Vamos lá, gente? Como a gente combinou, hein? 1, 2, 3. Salmo 119, versículo 73. Ah, não, vamos mais uma vez, que ficou fraco, não ficou, pastor? Então vamos lá, mais uma vez. Agora o Daniel vai falar junto com a Clara. Vamos. Vamos, Daniel. Então vamos lá. Vamos, 1, 2, 3. As tuas mãos me fizeram e me formaram. Salmo 119, versículo 73. Criançada bonita essa, hein? Ó, isso aí. Agora nós vamos pedir a classe dos adultos para ficarem de pé e também falar o versículo que vocês decoraram. Pelo amor de Deus, hein? Muito bem. Queridos, nós queremos passar ainda alguns avisos, já estamos quase encerrando a nossa escola dominical. Ali atrás você já pode levar o jornal especial desse mês, com o tema O Pai Nosso, exatamente em homenagem também ao Dia dos Pais. Leve essa mensagem, depois de lê-la, meu conselho é para que você presenteie alguém, um não crente, com o jornal. É uma forma também de você anunciar a palavra de Cristo. Outras notícias aqui importantes no nosso jornal, notícias missionárias, e também o projeto de aquisição do motocar para a Tatiana e o Obed, lá de Pucallpa, no Peru. Nós continuamos desafiando os irmãos a estarem participando. Queridos, estamos também na fase de inscrição. As crianças vão se acalmar aqui, os adultos não aproveitem do expediente para ficar conversando. Não terminamos ainda. Nós estamos na fase de inscrição para os cursos Casados para Sempre,
Paz para Toda a Vida e curso de noivos. Já estamos iniciando algumas dessas atividades, como o curso de noivos. Ontem foi a abertura oficial, 8 casais já inscritos. E se você pretende se casar até o final do ano ou início do ano que vem, a hora de você fazer o curso de noivos é agora. Nos ajude, irmãos, inclusive orientando aos demais membros da igreja, que a Igreja Batista Shalom só faz casamento mediante a realização do curso de noivos. E mesmo assim, no tempo, fazemos casamento só de quem é membro da igreja. Ambos precisam ser membros, tanto o noivo como a noiva, membros da igreja, para a realização do casamento aqui no templo. E você, então, quer fazer o curso, procure um desses líderes. Não só do Casados para Sempre, mas do Paz para Toda a Vida, são ferramentas que Deus tem colocado à sua disposição para você investir na sua família. Então, não perca a oportunidade. Na secretaria você consegue o contato dos casais líderes. Faça o contato ainda essa semana, se você tem interesse, para tentar se encaixar neste semestre. Hoje à noite nós vamos ter a oportunidade de adorar o Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Este é um compromisso dos membros da igreja. Faça isso com alegria, em fidelidade ao Senhor. E à noite também estaremos aqui nos nossos 2 cultos. Então, se você tem um vizinho que não tem caminhado com o Senhor, não só convide, mas quem sabe o acompanhe, dê-lhe a oportunidade para estar aqui no culto, trazendo ele para o culto para celebrar ao Senhor junto com você, e certamente nós seremos grandemente abençoados. Ontem nós tivemos o culto dos aposentados, né? Muitos aposentados aqui. Logo que eu cheguei na porta, vi muita gente da terceira idade, pastor Wagner, pastor Kennedy, estavam ali na porta recepcionando o pessoal. Mas não foi só o pessoal da terceira idade que veio, não. Foi um culto abençoado. Paralelamente também tivemos a programação de aniversário da mocidade do Bom Jardim. Alguns jovens da nossa igreja estavam lá também. E foram programações abençoadíssimas. Que Deus continue dando graça e abençoando o ministério de cada um desses que tem servido ao Senhor. E nós queremos encerrar este momento louvando a Deus pelas bênçãos especiais recebidas nessa semana. Você que recebeu uma bênção especial, fez aniversário de casamento, recebeu um livramento de Deus, uma resposta, uma porta aberta, vem aqui na frente para nós louvarmos a Deus juntos. Nós queremos celebrar a Deus pela sua vitória, pela bênção de Deus derramado sobre o seu coração. E ao vir aqui, você está reconhecendo que o Senhor tem sido misericordioso, abençoador, que tem sustentado a sua casa, e é um testemunho público. Às vezes nós ficamos tão angustiados diante das lutas, mas quando recebemos vitórias também nós precisamos declarar isso publicamente, o que o Senhor tem feito por nós. Os irmãos e irmãs que estão aqui na frente, quantos fizeram aniversário essa semana? Levanta a mão assim, aniversariantes. Aniversário hoje, parabéns. Mais alguém, aniversário essa semana, aniversário de casamento, muito bem. E os demais bênçãos especiais recebidas pelo Senhor, livramentos, fortalecimentos, né, vindo da parte de Deus, e nós queremos celebrar a Deus pela sua vitória. Como eu disse que ontem, a questão do culto dos aposentados, vamos convidar o pastor Wagner para orar então. Eu acabei de dizer aqui, pastor, que tinha alguns idosos na recepção ontem do culto dos aposentados, e vamos agradecer então pela bênção da... Graça e paz, queridos. Isso não me atinge não, porque eu sei que eu sou jovem, né? E quem estava aqui ontem também são jovens mais experientes, né? Não tem dificuldade, não. Mas esses meninos, né? Nós somos jovens. Não é tio Rafael? O meu tio professor Rafael aqui sabe disso, hein? Dizer que é mais ou menos jovem. Vamos orar? Deus tem sido fiel e bondoso, maravilhoso para conosco. Muito obrigado, Deus. Louvamos o teu nome. Engrandecemos ao Senhor. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso estamos alegres. Muito obrigado pelas bênçãos especiais, bênçãos de aniversário. Muito obrigado por esses momentos na tua presença. Nós reconhecemos o teu poder e damos a ti a honra devida, a glória, Senhor. Nós exaltamos o teu nome e pedimos, leva-nos em paz ao nosso lar. Tenhamos um dia na tua presença, que mesmo em meio às dificuldades, que nós venhamos confiar no Senhor, sabendo que o Senhor é Deus provedor. Leva-nos debaixo da tua mão de poder, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vá em paz, Deus abençoe.
leve o boletim informativo que está ali com os diáconos. Depois de ler, distribua, dê para alguém, tá? Dê o boletim para alguém como uma forma de evangelizar. À noite, você vai adorar a Deus com seu dízimo e a sua oferta. Hoje é dia de adorarmos ao Senhor com a nossa fidelidade ao Senhor.